Ontem eu estava lendo esse livro aqui, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e eu cheguei no segundo hábito. E eu percebi uma coisa interessante e muito diferente desse tipo de livro aqui, que vem falando de hábito, e eu estava lendo alguns livros nesse sentido para mudar meus hábitos, para tornar meus hábitos diferentes, né? E performar mais em algumas áreas da minha vida. E eu senti diferença nesse livro aqui, porque esse segundo hábito ele não está nos mesmos padrões dos hábitos que a gente trata em outros livros. Então, por exemplo, no livro O Poder do Hábito e no livro Hábitos Atômicos, a gente vai tratar hábitos muito como ações que a gente tem que tomar, ações que nós estamos tomando nas nossas vidas. No Poder do Hábito, ele fala inclusive como que é formado um hábito, que é a partir de uma deixa, e aí acontece uma ação, que é a rotina, e depois acontece a recompensa. Então, o hábito é uma ação que a gente toma a partir de uma deixa para chegar até uma recompensa. Então, é isso que é um hábito, de acordo com o livro O Poder do Hábito. E aqui, no segundo hábito das pessoas altamente eficazes, ele fala que o hábito, o segundo hábito, no caso, para ele comece com um objetivo em mente. Então, o hábito é ter um objetivo em mente. Então, é uma forma de pensar. O hábito é que você tem que pensar que você tem uma coisa em mente todos os dias. E o que é ter um objetivo em mente de acordo com ele? Começar com um objetivo em mente significa saber para onde você está seguindo, de modo a compreender melhor onde está e dar os passos sempre na direção correta. Então, de acordo com ele, você tem que ter o hábito de todos os dias começar com um objetivo em mente. Todos os dias. Saber onde você está, saber para onde você está seguindo e dar os passos sempre na direção correta. Então é uma forma de pensar. Você tem que pensar todos os dias dessa forma. Você tem que ter uma missão pessoal, de acordo com ele. E de acordo com ele, essa missão pessoal é uma constituição do indivíduo. Então ele fala aqui, ó, podemos dizer que a missão pessoal é a constituição do indivíduo. A constituição do indivíduo seria os valores desse indivíduo, os princípios desse indivíduo. Então, o segundo hábito das pessoas altamente eficazes, de acordo com o autor, é pensar sempre com o objetivo em mente, de forma que você tenha valores e princípios que não mudem conforme você mude, você vai mudando. Então, você sempre vai mudar, seu ambiente sempre vai mudar. Mas o seu objetivo em mente, a sua missão pessoal, ela nunca vai mudar. E aí ele traz aqui também que a missão pessoal ela deve ter um centro, ela deve ser centrada em alguma coisa. Então vamos olhar aqui a figura, não sei se dá para vocês enxergarem aí. Essa figura aqui, tá vendo? Tem um centro e esse centro ele é pautado em uma segurança, uma orientação, a sabedoria e o poder. Então o que seria a segurança que vai sustentar esse centro? É o senso de valor, é a identidade do indivíduo. A orientação é o rumo para onde a vida do indivíduo vai. A sabedoria é a perspectiva de vida. E o poder seria a capacidade de agir. Então, a missão do indivíduo ela está centrada em alguma coisa que é sustentada pela segurança, pela orientação, pela sabedoria e pelo poder que esse indivíduo tem. Então vamos lá. A segurança e todas essas frentes aí, tanto segurança, orientação, sabedoria e poder, essas quatro frentes elas dependem umas das outras. Elas são interdependentes. Ele traz aqui também, ó. A segurança e uma orientação clara geram uma verdadeira sabedoria. Então, se você tem uma identidade clara, um senso de valor claro e uma orientação, ou seja, um rumo que você quer ir para a sua vida, você vai ter a sabedoria correta, que é a perspectiva de vida correta. E a partir daí, dessa perspectiva de vida, você vai conseguir ter o poder de agir da forma correta. Então, sua vida tem que ser pautada por uma missão. Você sempre tem que começar o seu dia com um objetivo em mente. E esse objetivo em mente, essa missão de vida, ela tem que ter valores e princípios, ela tem que se centrar em alguma coisa, um valor, num princípio, em algo que você quer crescer. E esse valor, esse centro, será sustentado pela segurança, sabedoria, orientação e poder de agir, tá? E existem vários centros que você pode
pautar a sua missão de vida? Aqui ele te dá vários exemplos no livro. Tem o cônjuge, dinheiro, tem a família, tem a igreja, seus amigos ou inimigos, tanto faz. Tem várias coisas aqui. Tem o seu próprio eu, então a sua missão de vida pode ser centrada em você mesmo. Então, ele vai te dar vários exemplos de centro que você vai poder escolher para você seguir a sua missão de vida, para você seguir o seu objetivo em mente todos os dias. Então, esse hábito, vejam que ele é uma forma diferente, ele é uma forma de pensar e não uma ação que você vai tomar. E aqui, puxando para esse outro livrinho aqui, que é o Essencialismo, que eu já li há algum tempo, esse livro ele vai falar de produtividade. Em que sentido que ele vai falar de produtividade? Ele vai falar que para você ser mais produtivo, você tem que ser disciplinado e dizer não a várias coisas. Porque quanto menos coisas você pegar para fazer, mais produtivo você será. Então, é a disciplina do não, de não fazer tantas coisas, de entender que você tem que fazer só aquilo que te leva ao seu objetivo. E aí, ele traz uma figura aqui que eu acho interessante. Logo no começo do livro, tá vendo aqui? A concentração de energia. Quando ele se concentra em várias coisas, ele não cresce nessas várias coisas. Quando ele se concentra numa coisa só, é onde ele cresce. Então, a disciplina por menos é isso aqui. Voltando para ter um objetivo em mente, né, nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, quando sua missão de vida, o seu objetivo, é centrado em um único valor, por exemplo, na família, você vai conseguir, a partir desse único valor, trabalhar as outras áreas da sua vida de forma que você vai crescer essa missão de vida. Então, se você está pautado na família, quando você vai para a academia, você não vai treinar puramente por estética, você vai treinar buscando algo funcional. Então, em ficar mais forte para proteger a sua família, em ficar mais forte para poder trabalhar pela sua família, para gerar uma renda. Quando você vai para o seu trabalho, a sua missão é trabalhar de forma que te permita ter mais dinheiro para dar segurança para a sua família, caso aconteça alguma coisa. Quando você vai estudar com o objetivo de eu quero arrumar um trabalho que me permita me sustentar minha família e ao mesmo tempo ficar mais perto deles, que eu não preciso ficar tão longe. Então, veja que as outras áreas da sua vida vão todas se moldando para a sua família. Quando você tem vários focos diferentes, um foco é a família, outro foco é o dinheiro, outro foco é o trabalho, você vai distribuindo a sua energia de uma forma que você não consegue focar e nem exercer a sua missão pessoal em nenhum. Então você distribui o seu foco, distribui a sua energia e acontece o que eu te mostrei aqui no livro Essencialismo. Você não consegue crescer para lado nenhum. Então, o segundo hábito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele está pautado em ter um objetivo em mente para você seguir os seus valores de forma a atingir aquele objetivo. E por mais que você mude, essa mudança sempre será direcionada a esse objetivo. Aqui ele dá o exemplo da missão pessoal como a Constituição do indivíduo e ele dá o exemplo da Constituição americana, que a Constituição americana tem lá mais de 200 anos e ela só tem 26 emendas. Então, conforme mudou o governo, entrou esquerda, entrou direita, o objetivo continuou o mesmo, não se foi mudando tanto a Constituição. Por quê? Porque lá eles têm um objetivo em mente e eles seguem aquele objetivo sempre, porque eles não são levados tanto pelas suas emoções. O país não é tão levado pelas suas emoções. Tem a Constituição, tem os princípios, por mais que a gente seja emocionado para um lado ou para o outro, a gente vai seguir esses princípios. Fazendo uma analogia aqui para o Brasil, entre governo e sai governo, a gente tem um monte de emendas com a Constituição relativamente nova, a Constituição de 88, a gente tem um monte de emendas e entre governo e sai governo, mais emendas são propostas, mais emendas são aprovadas, então a gente se deixa levar muito pela emoção. E é por isso que talvez a gente não tenha crescido tanto em nenhum objetivo que a gente tenha tido ao longo dos anos, porque a emoção toma conta do indivíduo. O indivíduo se deixa levar por aquela emoção. No caso de quem tem um objetivo em mente, a Constituição, a missão pessoal, a Constituição individual vai funcionar para isso, para não te deixar levar de acordo com as suas emoções, para você sempre ter em mente qual é o seu objetivo e por mais emocionado que você esteja, você sempre vai tomar as decisões baseadas naquele objetivo que você tem e não na sua emoção.
mais ou menos como o primeiro hábito fala do livro. Você tem que ser proativo e não reativo. Você tem que produzir de acordo com os seus objetivos e não reagir de acordo com as suas emoções. Mais ou menos isso. Espero que esse vídeo te ajude a pensar de uma maneira diferente para você observar a sua missão pessoal, tá? E se você quer ter mais insights como esse aqui, é só você seguir o canal e entrar no link da descrição aqui e assinar minha newsletter, que é a newsletter Aquecimento, que toda semana, toda segunda-feira, você vai ter na sua caixa de e-mails um insight parecido com esse daqui, que pode te ajudar a começar a semana, beleza? Então espero que eu tenha te ajudado a pensar fora da caixinha, pensar de uma forma diferente a respeito dos seus hábitos. Tchau, obrigado.